No desafio de hoje você vai aprender a criar essa função aqui, ó. Quando a gente passa o número 7 para ela retorna 3. Quando a gente passa 19, ela retorna 9. Quando a gente passa 355, ela retorna 177. E aí eu não sei se você já conseguiu enxergar o padrão de comportamento aqui, mas ela funciona assim. Toda vez que você passa um número inteiro positivo para essa função, ela vai retornar a quantidade de números ímpares que são menores do que esse número que você passou. Então o desafio está aí na tela. Se você já tem alguma ideia do que fazer para resolver ele, é hora de você pausar o vídeo e depois voltar para acompanhar a nossa solução. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, eu sou o Matheus da Universe Python. E se você não tem ideia de como resolver esse desafio aqui, não tem problema, você está no lugar certo. Só para você saber, esse aqui é o desafio de número 3 dos nossos 31 dias consecutivos de desafios de programação com Python, onde durante cada dia do mês de março nós vamos postar um desafio para você tentar resolver e depois acompanhar a nossa solução. Nesse vídeo eu vou te mostrar duas abordagens diferentes que a gente pode escolher para resolver esse problema aqui. E no final da aula você vai ter uma ótima noção de como utilizar a função range, como utilizar a função len e como criar as suas próprias funções em Python, mesmo que você seja um iniciante na programação. A primeira forma de resolver esse desafio aqui que eu vou mostrar para vocês é através da função range. E eu já utilizei essa função em desafios anteriores, mas caso você não esteja lembrando dela, eu vou mostrar como que ela funciona. Se a gente passa para ela algum número inteiro como argumento, como por exemplo o número 3, a função vai retornar uma sequência de números que começa em 0 e vai aumentando de 1 em 1 até que chegue o 3. Só que o 3 não entra nessa sequência. Então esse valor aqui funciona como uma espécie de sinal para o Python saber onde que ele deve parar essa sequência. Então ele começa em 0, 1, 2 e quando chega no 3 ele pensa, opa, chegou a hora de eu parar. Para a gente enxergar essa sequência criada aqui, vamos fazer o seguinte, a gente vai transformar a sequência gerada pela função range em uma lista. Para isso a gente usa a função list. E passamos como argumento para a função list a sequência que nós criamos. Então eu vou dar um Ctrl X aqui e Ctrl V dentro de list. E por fim, para imprimir esse valor na tela do computador, a gente usa a função print. Passamos como argumento tudo isso aqui. Então só para ficar claro, essa parte do código aqui cria sequência numérica, vai de 0 até 3 sem incluir o 3. Esta parte aqui transforma essa sequência que foi criada em uma lista, para a gente poder enxergar ela. Por fim, a função print simplesmente está ali para imprimir o valor dessa lista na tela do computador. Então, salvando e executando o código, aí está o resultado. Essa é a sequência que foi criada, 0, 1, 2, como era de se esperar. Por enquanto, nós só passamos um argumento para a nossa função range, no caso, esse número inteiro 3. Mas a gente pode passar mais argumentos opcionais para ela. E é justamente essa característica que nós vamos utilizar para resolver o nosso desafio. A função range, quando está na sua forma mais completa, ela funciona assim, ó. Eu vou escrever aqui, range, aí ela tem os parâmetros start, stop e step. O parâmetro start define em qual número a sequência vai ser iniciada. Já o stop define quando a sequência vai terminar, lembrando que ele nunca é introduzido dentro da sequência. Já o step, com esse parâmetro aqui, nós podemos definir um salto criado entre os números que fazem parte dessa sequência. Ou seja, através dele a gente define de quanto em quanto os números da sequência vão sendo incrementados. E qual que é o valor padrão desses parâmetros? Vocês viram que quando nós não fornecemos um valor de start, ele começa em 0. Quando nós não fornecemos um valor de step, ele vale 1. Certo? Porque os números vão incrementando de 1 em 1. 0, 1, 2. E no nosso exemplo anterior, nós passamos como stop o número 3. Então, é assim que a função funciona na sua forma completa. Vamos ver um exemplo disso. Eu vou criar aqui uma sequência que começa em 3, vai até o 19 e vai incrementando de 2 em 2. Então, novamente, a gente tem que transformar isso aqui numa lista, através da função list. A gente tem que imprimir essa lista criada através da função print. E por fim podemos executar esse código. Daí, ó. Ele começou em 3, que foi o valor que nós definimos como start. Ele parou em 17. Por quê? Porque o próximo número dessa sequência aqui seria o 19, só que o valor de stop não entra na sequência. E ele foi incrementando de 2 em 2, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. E é justamente essa função na sua forma completa que nós vamos utilizar para resolver o nosso desafio. E como que a gente vai fazer isso? Bom,
Vamos lembrar do desafio. A gente tem que criar uma função que recebe um número inteiro positivo e retorna a quantidade de números inteiros positivos ímpares menores do que esse número. Então vamos dizer que essa função aí que vai resolver o desafio tenha recebido o número 7 como argumento. Como que a gente conta a quantidade de números ímpares menores do que 7? Vamos contar um por um. Tenho 1, tenho 3, tenho 5 e teria o 7. O próximo seria o 7, mas o 7 não é menor do que 7. Então, ele não entra nessa sequência. Vamos ver mais um exemplo. Vamos pensar no número 15. Aí tenho 1, tenho 3, 5, 7, 9, 11. O 13 entra também. Mas o próximo, que seria o 15, não entra. Por quê? Porque o 15 não é menor do que 15. Então aqui a gente já pode começar a observar um padrão. Para nós descobrirmos quantos números inteiros positivos são menores do que determinado número, como por exemplo o 7 e o 15 que nós utilizamos nesse caso, basta nós criarmos uma sequência numérica que começa em 1, vai incrementando de 2 em 2 até quase chegar no número, porque o número em si não é incluído. E esse comportamento é exatamente o que a função range, na sua forma completa, faz. Depois que a gente gera essa sequência, basta a gente encontrar uma forma de descobrir quantos números fazem parte dessa sequência, e aí a gente vai resolver o problema. A gente vai encontrar a quantidade de números inteiros positivos ímpares que são menores do que determinado número. Então agora vamos construir a função que vai resolver o problema. Eu vou começar apagando tudo isso aqui. Como que a gente constrói uma função em Python? A gente precisa dessa palavrinha especial aqui. Essa palavrinha especial aqui, def. Através dela, o Python entende que nós estamos definindo uma nova função. E aí a gente escreve um nome para ela. No nosso caso, eu vou chamar ela de conta ímpar. Afinal, essa função vai contar os números ímpares. Aí a gente coloca, abre e fecha parênteses aqui, para nós definirmos quais são os parâmetros da função, ou seja, quais são os valores que essa função vai receber como entrada na hora que ela for chamada. No nosso caso, essa função vai receber apenas um número que eu vou chamar de n. Bom, aí eu vou dar 2 pontos aqui, e aqui nós programamos o bloco de código dessa função. O que essa função tem que fazer? Ela tem que retornar, então eu vou utilizar o comando return, a sequência de números que nós falamos anteriormente. Como que a gente vai criar ela? A gente vai utilizar a função range. Essa sequência tem que começar em 1, essa sequência tem que parar quando chegar no número, então n aqui, e ela tem que ser incrementada de 2 em 2. Então esse aqui é o step. E agora não basta nós passarmos a sequência, a gente tem que contar quantos números existem nessa sequência. Para isso nós vamos utilizar a função len. Utilizando a função len e passando para dentro dessa função, como argumento para ela, uma sequência numérica, por exemplo, ela vai retornar quantos números, a quantidade de números que existem nessa sequência. Então eu vou fazer exatamente isso aqui. Eu vou pegar a função len e passar a sequência criada como argumento para ela. E assim está resolvido o nosso desafio. Vamos fazer um teste dela. Quer ver? Eu vou chamar a função conta ímpar, por exemplo, com o número 547. E aí a gente tem que colocar isso dentro de um print para a gente ver o resultado disso sendo imprimido na tela do computador. Então, F5, e aqui está. Existem 287 números inteiros positivos e ímpares menores do que 574. Deixa eu apagar essa tela aqui. Certo, vamos ver mais um exemplo. 1.306.000, sei lá, 987. E aqui está o resultado. Vamos fazer com um número mais fácil, né, que a gente possa ter certeza do resultado. Vamos pensar em 15. Quantos números positivos, inteiros e ímpares são menores do que 15? Tenho 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e o 15 não entra. Então tem que dar 7. Vamos ver se vai dar 7. Aqui está. Então a função está funcionando. Mas como eu falei lá no início do vídeo, eu vou mostrar mais de uma abordagem. E essa abordagem que eu vou mostrar agora é tão simples que chega a ser ridícula. Mas é claro que eu optei por mostrar essa aqui antes, primeiramente para você ter uma boa noção de como funciona a função range, de como funciona a função len, como criar suas próprias funções em Python, mas o principal é para te mostrar que normalmente existe mais de uma forma de se resolver um mesmo problema.
Então, já que existem diversas formas para o mesmo problema, é claro que vão existir soluções que são melhores, que são mais otimizadas do que outras. Mais uma coisa, a primeira solução que você encontra para o problema, geralmente não vai ser a melhor opção. Não vai ser a mais simples, não vai ser a mais otimizada. Por isso, é muito bom você sempre investir tempo para melhorar o código que você criou, mesmo que esse código esteja funcionando. Tá, mas que outra solução é essa sobre a qual eu estou falando? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, a função conta ímpar utilizando o número 15 como entrada. Pensa numa sequência que vai de 0 até quase chegar no 15, né? O 15 não é incluído, então uma sequência de 0 a 14. Quantos números ímpares existem nessa sequência? Vamos pensar, 0 é par, 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, 5 é ímpar, 6 é par, 7 é ímpar, 8 é par, 9 é ímpar e eu não tenho mais dedos para chegar até o 14, mas vamos focar nisso aqui. Para nós sabermos a quantidade de itens, de quantidade de números de cada tipo, basta a gente pegar o total e dividir por 2, certo? No nosso caso deu 5 para um lado e 5 para o outro. No caso do 15, daria 7,5, certo? Dividido 15 por 2. E por que deu um resultado quebrado? Porque existe um número par a mais do que um número ímpar. Porque o primeiro número dessa sequência é par. E o último número da sequência, no nosso caso o 15, ele não é incluído. Porque nós só queremos saber quais são os números ímpares, a quantidade de números ímpares que são menores do que 15. Tá? Mas qual que é a conclusão disso? Como que a gente pode generalizar? Bom, para nós sabermos quantos números inteiros ímpares existem menores do que determinado número n, basta a gente dividir n por 2. E se o resultado dessa divisão gerar um número decimal, a gente simplesmente exclui essa parte decimal. Por quê? Porque o número final dessa sequência, o n em si, não é incluído nela. Então, se deu um resultado quebrado, é porque tem um número par a mais. Então, a gente pode simplesmente excluir esse dado e ficar apenas com a parte inteira. E como que a gente faz no Python para fazer uma divisão que exclua a parte decimal do resultado e sempre gera um número inteiro? A gente usa este operador aqui, ó, a barra dupla. Se a gente passar, por exemplo, fazer uma operação com 10 barra 3, o resultado disso aqui vai ser o valor da divisão de 10 por 3, só que sem nenhuma parte decimal. Quer ver? Vamos imprimir essa operação aqui dentro desse print. Executar o código. Tá aí. A parte inteira da divisão de 10 por 3 é 3, certo? De fato é 3 e sobra resto 1, né? Então é esse operador que nós vamos utilizar para resolver o problema. E como que fica a função? Dessa forma, a função vai retornar simplesmente n barra 2. Então tá aí. Este é o resultado final da nossa função e, como eu disse, chega a ser ridículo de tão simples. Vamos testar para ver se está funcionando? Então eu vou chamar aqui conta ímpar 15. E olha aí o resultado, 7. Vamos passar agora 19. Tá aí o resultado, 9. Vamos passar um número enorme agora. Sei lá, 5.689.100. E aí está, 2.844.550. Então o desafio está resolvido e esse vídeo vai chegando ao fim. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar ela nos comentários. E se você quiser participar do nosso curso completo de Python, do básico ao avançado, totalmente gratuito, sem pegadinha, entra no primeiro link da descrição. Como eu disse, é tudo gratuito e com esse link aqui você vai apenas entrar no nosso grupo do WhatsApp. Aí chegando lá você se apresenta para eu saber que você entrou e lá você vai ter acesso a diversos materiais exclusivos do nosso curso completo de Python. Muito obrigado por assistir, deixe um like, se inscreva no canal para ajudar a gente e a gente se vê no desafio de amanhã.